sendo um dos mais bem-sucedidos tanques da Primeira Guerra Mundial. Os pequenos Renault FT-17 foram os primeiros modelos de blindados adotados pelo Exército Brasileiro, e era um tanque francês leve, que estava entre os projetos mais revolucionários de sua época. Sejam todos bem-vindos ao canal Era das Invenções. Eu sou Alice, e hoje vou apresentar a história do primeiro blindado francês, e também o primeiro blindado do Exército Brasileiro. Mas antes de saber desse marco na história dos carros de combate, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo futuro. O carro de combate surgiu com a Primeira Guerra Mundial na Inglaterra e acabou sendo desenvolvido em diversos países ao longo daquele conflito. A França, em particular, projetou e fabricou um carro de combate leve e moderno para os padrões da época. Seu projeto foi influenciado por Louis Renault e sua equipe, dando origem a uma extraordinária e pequena máquina de combate que foi fabricada em série e posta em serviço com uma incrível rapidez. Os testes com os protótipos começaram em abril de 1917, 5 meses após seus desenhos terem sido elaborados. Seu batismo de fogo ocorreu em 31 de maio de 1918, e seu uso em massa ocorreu em 18 de julho desse mesmo ano, quando o general Mangin lançou uma grande ofensiva com 300 carros de combate Renault FT-17 na cidade de Villers, sendo uma das primeiras ofensivas vitoriosas que ajudariam a derrotar os alemães, confirmando desta forma a importância que os carros de combate teriam nos combates futuros. O FT-17 foi um modelo revolucionário porque possuía uma torre armada com um canhão Putiaus de 37 mm ou uma metralhadora Hotchkiss, com um giro de 360 graus, além de possuir um motor na parte traseira e uma torre no centro do veículo. Ele foi fabricado segundo as mesmas técnicas de produção em série, como se fosse uma linha de produção de automóveis, fazendo-o muito confiável durante conflitos. A produção atingiu a marca de 4.000 exemplares, sendo 3.200 até o fim da Primeira Guerra Mundial, e foi repartida entre diversas empresas construtoras. O Renault FT-17 foi exportado para mais de 14 países, e dentre eles está o Brasil. Então vamos falar como o Exército Brasileiro conheceu esse infame tanque de guerra. Mas antes temos que voltar um pouco, mais ou menos no início da Primeira Guerra. Em 1917, o Exército Brasileiro enviou para a França o capitão José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que iniciou seus estudos de motorização e mecanização na Escola de Carros de Combate de Versalhes, e posteriormente serviu no 53º Regimento de Artilharia de Carros de Assalto, em 1919, onde teve a oportunidade de conhecer os blindados Renault FT-17. Quando ele voltou ao Brasil, conseguiu influenciar o Exército Brasileiro a adquirir os carros de combate, tendo em mente o pequeno modelo Renault FT-17. Muito embora ele próprio não achasse que era o modelo ideal de carro de combate para equipar nossa força blindada. A compra dos blindados aconteceu visando uma futura missão militar de instrução após a Primeira Guerra Mundial, para auxiliar na modernização e reestruturação do Exército Brasileiro. Em 1920 chegaram ao Brasil 12 carros de combate Renault FT-17, novos, sendo 6 deles com torres fundidas e armadas com canhão Putiaus, 5 com torres octogonais rebitadas armadas com metralhadoras Hotchkiss calibre 7 mm e um no modelo de telegrafia sem fio. Esse blindado era desprovido de torre giratória como os demais, e usado para comunicação com os escalões superiores. Durante a Segunda Guerra Mundial, após o Brasil passar a receber os novos e modernos blindados dos Estados Unidos para modernizar suas unidades recém-criadas, o Decreto de Lei nº 4.130, de 1942, transformou o pelotão de carros de combate do Centro de Instrução de Motorização e Mecanização na Companhia Escola de Carros de Combate, encerrando de vez o uso dos Renault FT-17 e substituindo-os por carros de combate médios Sherman M4 e M4A1. Apesar dos pequenos tanques de guerra Renault FT-17 terem uma pequena passagem pelo Exército Brasileiro, tem uma arma que é antiga, mas ainda é usada para treinamentos de diversas tropas brasileiras. Eu estou falando do Musquefal M968, e se você gosta de armas ou já fez o tiro de guerra, com certeza já ouviu falar dela. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu gostei. E até o próximo vídeo.